Olá! Um ponto que sempre, gera bastante dúvida na preparação para a segunda fase de juiz federal, né? Especialmente pensando no TRF1, é como diferenciar bem o autor do partícipe num crime. A gente recebeu um material ótimo sobre a teoria do domínio do fato, baseado em Luiz Creco, Rochin e outros nomes. A ideia aqui é destrinchar o essencial dessa teoria para as provas discursivas e de sentença. Afinal, o que ela muda mesmo na nossa análise, hein? Exatamente, essa é uma questão clássica, né? Quem realmente comanda a ação e quem só dá um apoio, quem executa e quem, digamos, fica nos bastidores. A teoria do domínio do fato, ela busca trazer um critério material, mais objetivo para essa distinção. Ela tenta ir além de uma leitura talvez um pouco apressada do artigo 29 do nosso Código Penal, que, se lida isoladamente, poderia até sugerir um conceito único de autor para todo mundo que concorre para o crime. Sim, aquela ideia de que todo mundo é autor. Isso. Então, vamos ver em detalhes como ela funciona e um ponto crucial, onde ela não se aplica. E, claro, aqueles erros comuns que, podem custar pontos preciosos na prova. Faz todo sentido. Então tá, se não basta só causar o resultado final, o que define o autor para essa teoria? Qual é o critério central? Olha, o ponto-chave é o controle sobre a realização do tipo penal. É ter o poder de decidir o sim ou não final sobre o curso dos acontecimentos, sobre se o crime vai acontecer e como. Quem tem esse poder, quem segura as rédeas, é considerado a figura central. E esse controle, esse domínio, ele pode aparecer de jeitos diferentes, não é uma coisa só. Imagino. Não deve ser simples assim, né? Como é que esse controle se manifesta na prática? Quais são as formas? Basicamente, a gente pode pensar em 3 maneiras. A primeira, talvez a mais intuitiva, é o domínio da ação. É a autoria direta, sabe? Quem realiza o verbo do tipo penal com as próprias mãos. Pensa em quem aperta o gatilho no homicídio. É essa pessoa. Certo, a execução direta. E as outras? A segunda é o domínio da vontade. Aqui a gente está falando da autoria mediata. O autor aqui, ele usa outra pessoa como se fosse um instrumento. Isso pode acontecer por coação, sabe? Ameaça, ou induzindo a pessoa ao erro, ou então, e aqui, olha, muita atenção na prova, por meio de um aparato organizado de poder. Ah, essa do aparato de poder. Sempre complexa. E exige requisitos bem específicos, viu? Não é qualquer organização. Precisa ter uma estrutura hierárquica clara, uma organização que funcione meio que à margem do direito, e a tal da fungibilidade dos executores, ou seja, quem executa a ordem é quase uma peça descartável, pode ser substituído facilmente. Entendi. Autoria direta pelo domínio da ação, autoria mediata pelo domínio da vontade. Falta uma forma, né? Falta. A terceira é o domínio funcional do fato. Essa é a base da coautoria. Acontece quando existe um plano comum entre várias pessoas e uma divisão de tarefas essenciais para realizar o crime. Ninguém sozinho faz tudo que o tipo penal descreve, mas a parte que cada um faz é crucial para o todo. E aí, claro, um responde pelo que o outro fez também, dentro do plano. Tipo naquele exemplo clássico do roubo, né? Um ameaça a vítima com a arma e o outro pega o dinheiro. Exatamente esse o caso. Os dois têm o domínio funcional do fato, porque a ação de cada um é indispensável e eles agem juntos, com um plano. São coautores. Essa divisão parece bem lógica, ajuda a organizar o pensamento. Mas essa lógica do domínio do fato vale para todo e qualquer crime? Ou tem exceções importantes para a gente ficar de olho na prova? Tem sim, e são importantíssimas. Essa teoria não é uma fórmula mágica universal, não. É crucial saber onde ela não se encaixa. Por exemplo, nos chamados delitos de dever. Ah, tipo peculato, prevaricação. Isso! Nesses crimes, o que define quem é o autor é a violação daquele dever especial que a lei impõe a certas pessoas, como o funcionário público no peculato. O autor é quem tem aquele dever funcional específico. Mesmo que outra pessoa, um estranho, tenha tido um controle maior da situação de fato, ele não pode ser autor do peculato. Talvez partícipe por instigação ou auxílio, mas autor não. O autor é quem viola o dever.
Entendi. Então, o dever especial meio que supera o controle fático nesses casos. E tem mais alguma limitação, assim, relevante? Tem. Os delitos de mão própria. Pensa no falso testemunho. Ah, sim. Só a própria pessoa pode fazer. Exato. Só pode ser autor quem realiza pessoalmente a conduta descrita no tipo. Não dá para ter autor mediato nem coautoria por domínio funcional nesses casos. Quem ajuda ou manda a testemunha mentir vai ser partícipe, instigador, mas não autor do falso testemunho. E também tem a questão dos crimes culposos. A aplicação da teoria do domínio do fato aí é bem controversa. A maior parte da doutrina tende a não usar essa diferenciação, mantendo um conceito mais unitário de autor na culpa. É um debate mais complexo. Nossa, isso clareia bastante os limites da teoria. Muito bom. Agora, pensando nos erros, o que a gente não pode fazer de jeito nenhum numa resposta discursiva ou numa sentença? Quais são as armadilhas mais perigosas? Olha, tem algumas que são bem comuns e podem custar caro. Primeiro erro clássico: achar que todo mandante é automaticamente autor mediato. Na maioria das vezes, o mandante é partícipe na modalidade instigação, né? Ele só vai ser autor mediato se a situação se encaixar perfeitamente no domínio da organização, com todos aqueles requisitos bem rigorosos que a gente falou. Não é automático. Certo, não confundir instigação com autoria imediata por aparato de poder. Qual outro? Segundo, pensar que a teoria serve para ampliar a punição sempre. Na verdade, muitas vezes ela é restritiva. Ao diferenciar bem o autor do partícipe, e o partícipe geralmente tem a pena diminuída, ela acaba sendo mais precisa e, em alguns casos, até mais benéfica do que tratar todo mundo como autor igualmente. Interessante essa perspectiva. Ela busca mais precisão, então, não necessariamente mais gente punida como autor. Que outros equívocos a gente vê? No erro grave, e que pega mal na prova, é dizer que alguém tem o domínio do fato e parar por aí. Tem que especificar. Sim, é domínio da ação. Domínio da vontade, e se for da vontade, foi por coação, erro, aparato de poder, ou é domínio funcional do fato, na coautoria. Tem que fundamentar a espécie de domínio. É uma conclusão, não pode ser só um ponto de partida jogado ali. Boa dica. Tem mais algum? Outro perigo é presumir que só porque alguém é o chefe ou tem uma posição hierárquica, ele automaticamente tem o domínio do fato. Isso não existe. A posição de chefia por si só não basta. É preciso provar a contribuição concreta da pessoa para o crime ou que ela se encaixa nas regras do domínio da organização, se for o caso. E claro, sempre precisa do dolo, né? Ninguém responde só por ser chefe. E não confundir o domínio do fato em geral com o domínio da organização, que é só uma das formas do domínio da vontade, certo? Exatamente. Confundir o gênero domínio do fato com a espécie domínio da organização é outro erro bem frequente. Ótimo. Então, para a gente amarrar as ideias, o domínio do fato é essa ferramenta para refinar a definição de autoria, né? Foca no controle real sobre a execução do crime, não só em quem causou algo ou quem está mais alto na hierarquia. É super útil para a segunda fase do TRF1, mas tem que usar com cuidado, conhecendo bem os limites de delitos de dever, mão própria, a questão dos culposos e, principalmente, fugindo desses erros comuns na hora de argumentar. Perfeito. É isso aí. Dominar as formas como o domínio se manifesta, saber onde ele não se aplica e estar atento a esses equívocos é fundamental para construir uma argumentação jurídica sólida, seja na discursiva, seja na sentença. E fica até uma provocação final, né? Pensando na complexidade dos crimes hoje em dia, crimes empresariais, ambientais, de organização criminosa, como a gente equilibra a precisão que a teoria do domínio do fato busca com a necessidade de responsabilizar todos os envolvidos de forma justa? Como harmonizar isso com a redação do nosso artigo 29? É um desafio constante na prática forense.